Vamos retomar, pessoal? Então, o segundo vídeo aí dessa parte de urbanização brasileira. Se vocês se lembrarem bem, a gente terminou o vídeo anterior falando sobre a concentração da população brasileira no litoral, em cidades litorâneas. Nós falamos também de uma urbanização acelerada que vai acontecer aí ao longo do século XX, isso, e de uma urbanização recente. Isso vai gerar algumas características e também alguns problemas para a nossa vida urbana. Bom, na prova de vocês, a SpaceX costuma cobrar muito coisas ligadas à dinâmica das regiões metropolitanas. A gente viu no vídeo do capítulo anterior, não o nosso vídeo passado agora não, o vídeo do capítulo sobre urbanização geral, o conceito de região metropolitana. Se vocês não estiverem lembrados, dá uma voltadinha lá naquele vídeo, tá, da urbanização geral, e vocês vão rever lá o conceito de região metropolitana, quando eu tenho um núcleo e várias cidades do entorno que dependem, que giram em torno desse núcleo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo. Isso compõe a nossa região metropolitana. O IBGE considera várias regiões metropolitanas no Brasil. Então, tem a região metropolitana do Rio, como eu estou falando, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Curitiba, de Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. Então, o IBGE vai trabalhar muito em cima da dinâmica das regiões metropolitanas, justamente porque boa parte da população brasileira e boa parte da população urbana do Brasil vive nas regiões metropolitanas. Tá? Então, a urbanização concentrada, da qual a gente falou no vídeo anterior, tem muito a ver com a formação, a construção dessas regiões metropolitanas. Tá? Então, assim, imagina, se eu tenho a grande parte da população brasileira concentrada nessas regiões metropolitanas, em São Paulo são mais de 20 milhões de pessoas, aqui no Rio de Janeiro são mais de 10 milhões de pessoas, concentradas ali em um espaço urbano que funciona como um organismo mesmo, uma célula aí, um organismo vivo, porque a Baixada Fluminense, pegando o caso do Rio de Janeiro, depende do sucesso da cidade do Rio de Janeiro para poder se desenvolver. Muitas pessoas da Baixada Fluminense, elas trabalham na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, dependem da economia da cidade do Rio de Janeiro para poder prosperar. Então, a dinâmica socioeconômica da região metropolitana é uma só. Então, quando a gente trata aqui da cidade do Rio de Janeiro, a gente não pode, que tem hoje aí algo em torno de 6 milhões de habitantes, a gente não pode ignorar o entorno, que é a região metropolitana, que tem mais 6 milhões de pessoas. A região metropolitana do Rio hoje tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, certo? E, como eu estou dizendo, funcionam como um único organismo, porque há uma interdependência da cidade do Rio de Janeiro com a Baixada de São Gonçalo e Niterói, e mais importante do que isso, esses municípios do entorno, eles estão ligados à cidade do Rio de Janeiro e dependem da dinâmica da cidade do Rio de Janeiro para poder gerar empregos, para poder gerar renda, para poder prosperar economicamente. Então, essa concentração ela nos traz problemas. Então, quando a gente vai fazer a gestão desses espaços urbanos, a gente não pode pensar só em uma cidade específica. A gente tem que pensar na dinâmica da região metropolitana como um todo. Por exemplo, transportes. A gente tem que pensar no transporte que liga a cidade do Rio de Janeiro com o seu entorno. Saúde. Agora, em tempos de pandemia, de coronavírus, não adianta eu pensar só em hospitais para atender a cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso pensar só em hospitais para atender a cidade de Nova Iguaçu. Eu tenho que pensar na dinâmica da região metropolitana como um todo. Ok? E assim com qualquer outra questão que a gente possa vir a pensar sobre esse espaço urbano. Ele tem sempre que ser visto como um espaço urbano integrado. E os problemas, eles também acabam sendo integrados, infelizmente. Então, a gente vai ter o problema da poluição, por conta da grande quantidade de automóveis, que vem inclusive de outros municípios. A gente tem os engarrafamentos, que causam uma perda absurda da nossa qualidade de vida. Então, entre os problemas ambientais urbanos que a gente tem, formam-se ilhas de calor,
não só por conta, né, dos obstáculos ali da cidade, os prédios, muito concreto, asfalto, mas também por conta da descarga dos automóveis. A gente vai ter a inversão térmica, né, aquela camada de poluição que acaba aprisionando o ar mais frio e mais poluído próximo à nossa superfície, sobretudo no inverno. Tá? Então, a gente vai ter problemas de ocupação desordenada, crescimento de favelas, sobre áreas ambientais, despejo de esgoto, não só nos rios, como também na Baía da Guanabara. Tá? Tudo isso vai acontecer muito em função de uma urbanização concentrada, em função de uma urbanização acelerada. Por conta disso, o governo federal, os governos de uma maneira geral, né, o federal, o estadual e os governos municipais, eles não conseguem dar conta das demandas públicas, ou seja, o governo está sempre correndo atrás de demandas que já existem. Então, quando eu chego para tentar colocar o saneamento no lugar, as pessoas já estão jogando esgoto nos rios, na Bahia. Quando eu chego para tentar montar, né, um sistema de transporte eficiente, já existem pessoas que precisam se deslocar, e aí eu abro margem para o transporte legal. Tá? Então, há problemas que a região metropolitana compartilha e que são produto dessa extrema concentração de população urbana dentro de um processo que foi muito acelerado e que comprometeu aí boa parte do nosso planejamento urbano. Tudo bem?